Tanto que praticamente que 90% de todos os podcasts e 90% da nossa formação de arauto também, nós ouvimos falar muito, é São Luís Maria Grão de Montfort. São Luís Maria Grão de Montfort, bom, não precisa explicar quem foi, porque acho que a grande parte do nosso público e aqueles que estão chegando agora ao nosso público também serão consagrados a Nossa Senhora. Quem vai se consagrar a Nossa Senhora tem como base a obra mestra de São Luís Grão de Montfort, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Para todo arauto, o tratado é como um dos livros de cabeceira. Sem dúvida. Porque é um tal desenvolvimento a respeito da devoção à Nossa Senhora, e que nós temos esse livro como, assim como o Dr. Plínio e o Monsenhor João sempre tiveram como um dos livros de cabeceira. Mas é interessante saber uma coisa que as pessoas não sabem muitas vezes, porque simplesmente não foi contado. São Luís Maria Grão de Montfort, quando foi que ele escreveu esse tratado? Você sabe, irmão Fano? Não, quando foi? Que circunstâncias da vida ele estava passando quando ele escreveu esse tratado? Interessante. Será que ele estava numa época de consolações enormes? Será que ele estava assim numa época na qual todo o apostolado dele estava dando certo? Olhem só, São Luís Maria Grão de Montfort ele foi muito perseguido no século dele. E fundou inclusive uma congregação inicial que depois teve que fechar por uma série de perseguições em cima disso. Fazia missões em que ele depois de uma missão que ele passava numa paróquia, num lugar, reunia e colocava uma cruz, famosos calvários construídos por ele, etc. Mas a perseguição chegou a um tal clímax, digamos assim, que ele chegou a ser suspenso de ordens. Nossa. Que suspenso de ordens é que o padre não pode celebrar missa, nem atender confissões, nem ministrar nenhum tipo de sacramento. A não ser em artículo mortis, assim. Mas para um padre não poder celebrar a missa, Nossa Senhora. eu acho que é uma das piores provações que pode existir para um padre. Se eu ver alguém por exemplo, passa numa igreja e vê uma fila de confissão. Isso não pode sentar ali para atender. Se eu passo numa igreja, faz o sinal da cruz, sabe que lá dentro tem um coro cantando e está tendo uma missa. O senhor nasceu para aquilo, mas não pode celebrar. Não pode. É uma provação fortíssima, especialmente para os santos. São Luís Maria Grão de Montfort foi suspenso de ordens, e foi nesse período que ele estava suspenso de ordens, sem poder celebrar a missa, que ele escreveu o tratado. Que isso. O Tratado da Verdadeira Devoção e o outro livro, que é O Segredo de Maria, que quem nunca leu, eu recomendo que leia também, porque é espetacular. Mas interessante isso, porque às vezes a gente tem uma ideia meio dourada assim da vida dos santos, por onde o sofrimento passa muito longe. Muitas vezes, o auge da vida dos santos está no momento que ele começa a sofrer. Aí é que ele é capaz de escrever um Tratado da Verdadeira Devoção. Aí é o momento no qual a devoção dele à Nossa Senhora cresce como verdadeiros fogos de artifício, etc. Esse é um fato. Só falando, eu lembro de um fato de São Luís também, nem tinha preparado, mas é tão interessante que super, super real. Ele, durante a quaresma, ele fazia uma penitência. A penitência da quaresma dele, sabe qual que era? Quaresma inteira, 40 dias. Comer uma maçã por dia. Nossa. É inacreditável. Uma maçã por dia. Só que teve uma quaresma que envenenaram a maçã dele. As mesmas que armaram a questão toda para ele ser suspenso de ordem, as mesmas que sabotaram a construção dos calvários dele. Tenho quase certeza que foi em Nantes, mas não tenho certeza absoluta. E envenenaram a maçã dele, e a partir daí a saúde dele nunca mais foi a mesma. Inclusive, provavelmente ele morreu desse envenenamento anos depois, mas a saúde dele foi num declínio. Mas um homem que tinha esse grau de penitência... O que é interessante, nossa, daria para contar tanta coisa de São Luís. A viagem dele a Roma com o mendigo que ele converteu. Interessante. Nossa Senhora. É interessante a obra que ele escreveu, Carta Circular aos Amigos da Cruz. Por que circular aos Amigos da Cruz? Porque eram cartas que passavam, que ele mandava justamente para os lugares onde ele tinha feito missão e tinha deixado a cruz, o Calvário. Por isso circular aos Amigos da Cruz. Interessante. Justamente por causa disso. E tem um fato de São Luís lindíssimo. São Luís Grão de Montfort estava rezando uma vez de joelhos. Ele ia pros campos, pros bosques,
não são as florestas tropicais, mas para os bosques europeus, ele se recolhia lá para rezar, sobretudo quando ele estava no campo. Porque senão as crianças, as pessoas não deixariam ele rezar. E um dia ele estava rezando e uma mulher encontrou o lugar onde ele estava. Estava procurando, assim, eu quero ver esse padre rezando. E quando ela chegou, ela ficou impressionada. Porque ele viu ele de joelhos, ela viu ele de joelhos e viu Nossa Senhora na frente dele. Nossa. E ela chegou e comentou: Padre, o senhor estava conversando com Nossa Senhora? Nossa, como ela era maravilhosa. Aí São Luís disse para ela: agradeça a Deus, porque a senhora viu aquela que eu estava só ouvindo. Nossa Ele não estava vendo. Senhora. Ele não estava vendo, a mulher teve a visão. Impressionante. E São Luís estava só escutando, era uma graça de uma comunicação Aliás, auditiva. parece que Super interessante. Muito